Agora aqui na Vale FM, a bênção do dia com o Padre Elisandro Scarsi. Oferecimento Loja Cinderela, há 53 anos em Tijucas, vestindo você e sua família. Bom dia a todos que nos acompanham, estamos aqui mais uma vez nesse início de dia, nesse início de manhã e estamos aqui para ouvir a palavra de Deus, meditar e refletir também o Evangelho do dia e assim deixar que essa palavra ela possa nos alcançar, possa assim tocar no nosso coração e dela nós possamos assim tirar um ensinamento para nós vivenciarmos nesse dia. E o Evangelho de hoje é Lucas 9, 18 a 21, 2. Então traz para nós a seguinte mensagem. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem dizem o povo que eu sou? Eles responderam: Um diz que é João Batista, outro que é Elias, mas outros acham que és alguns dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contasse isso a alguém e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos e amigas, hoje nós ouvimos aqui um trecho do Evangelho que é a continuação do Evangelho de ontem. Ontem o questionamento era de Herodes, que queria saber, preocupado, e interrogava, querendo saber quem era Jesus, se era João Batista, se era algum dos outros profetas, E ele diz, mas eu mesmo mandei degolar João, então João não é. E queria saber quem era Jesus. E aqui Jesus, então, é Jesus que pergunta aos seus discípulos a respeito de o que eles ouvem falar dele por aí. O que as pessoas falam, comentam a respeito da pessoa de Jesus. E existem muitos comentários, muitas dúvidas, muitos questionamentos, muitas opiniões a respeito de Jesus. Mas é interessante que nenhuma dessas opiniões, desses comentários, diziam realmente quem era Jesus. E aqui o Evangelho está nos ensinando, amigos, algo que é muito importante. Nós também temos o hábito, um hábito que não é bonito, tem hábitos bonitos, tem hábitos bons, mas nós temos um mau hábito, um hábito feio, que também é emitir comentários, juízos da vida dos outros, na verdade. E por vezes, quando a gente emite comentários, juízo da vida dos outros, a gente sempre vai falar aquilo que a pessoa às vezes não é verdade? Então, quantas vezes eu e você também, como essas pessoas aqui, emitiam juízos de Jesus, comentavam a respeito da vida de Jesus, mas nada daquilo que eles comentavam Jesus é. Então assim também nós precisamos tomar cuidado, porque quantas vezes a gente também comenta sobre a vida dos outros que não é. Falamos sobre a vida dos outros que não é. Quantas vezes eu e você já emitimos juízo da vida dos outros que não é verdade. Ah, mas eu escutei. Sim, mas aqui escutavam também falar de Jesus. Os apóstolos também escutavam falar de Jesus. Os apóstolos ouviam que falavam de Jesus, mas aquilo que falavam era verdadeiro? Não. E aí Jesus vai fazer uma pergunta que é muito importante. Essa pergunta que nós também deveríamos nos fazer. Isso não só na questão do aspecto da pessoa de Jesus, mas também na questão da nossa relação com o outro. E Jesus diz, está tudo bem, então vocês ouvem as pessoas falar isso, tá? Mas isso que as pessoas estão falando não tem nada a ver comigo, não sou isso, mas eu gostaria de saber de vocês pessoalmente, o que vocês pensam de mim? Qual é a opinião, qual é o conhecimento, o entendimento que vocês têm de mim? E aí, aqueles discípulos que eram tão falantes, tão assim, comentadores daquilo que eles ouviam, de repente ficaram o quê? Mudos. E apenas um, Pedro, falou aquilo que realmente Jesus é. Quem é Jesus? Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar. Essa é a resposta de Pedro.
E Jesus vai dizer assim: Filão, tu és feliz por esta revelação. Mas quem te deu essa revelação? O Espírito Santo, meu Pai. Ele te revelou isso. Então você é feliz porque você esteve aberto para deixar que Deus falasse no teu coração. Que Deus falasse na tua vida. Então, Simão, você é feliz por isso. E aqui é interessante também a gente fazer essa pergunta também. Quando alguém vier omitir um comentário, um parecer sobre alguém, nós deveríamos nos fazer essa pergunta. Para mim, quem é essa pessoa? É isso que estão falando dela? Então Jesus disse, mas para vocês, quem eu sou? E nós deveríamos também, quando ouvirmos comentários, observações sobre a vida de alguém, a gente deveria se fazer essa pergunta. Mas essa pessoa realmente é isso que estão falando dela? Para mim, quem ela é? Mas eu nem conheço essa pessoa. Eu nem sei quem ela é. Então, como que eu posso pegar um comentário, um juízo de alguém e determinar essa pessoa? Então, veja quantas injustiças às vezes nós cometemos. Mas foi o fulano. Foi o padre, foi o papa. Não interessa. Não interessa, pode ser o papa que se fez um comentário sobre alguém desagradável. A gente precisa fazer essa pergunta e dizer assim, o meu pastor, o padre, o meu pai, a minha mãe, não interessa. E fez esse comentário a respeito da vida de alguém, eu deveria sempre me perguntar, mas para mim, quem é essa pessoa? Mas eu nem conheço essa pessoa, eu nem sei quem é essa pessoa. Então, eu deveria, e mesmo que eu soubesse, que eu conhecesse, eu deveria ficar me fundamentando, me escorando nesse juízo que a pessoa levantou sobre o outro? Não. Então, aqui, os discípulos de Jesus conheciam Jesus, estavam com ele. Achavam que conheciam, na verdade, né? E muitos deles estavam, com certeza, confusos com esses comentários aqui. Muitos deles estavam indo atrás desses comentários aqui. O único que realmente estava focado naquilo que Jesus era realmente é Simão Pedro. Os outros todos, quando Jesus... tudo bem, isso que vocês estão falando não me interessa, quero saber agora de vocês. Só Pedro teve uma resposta. E os outros não conviviam com Jesus? Os outros não eram discípulos de Jesus? Não deveriam também conhecer Jesus? Então, cuidado, porque nem todos aqueles que andam conosco nos conhecem. Cuidado, que nem todos aqueles que andam conosco às vezes estão preocupados com aquilo que nós somos. Mas talvez estão preocupados, mesmo andando conosco, com o que os outros falam de nós, com aquilo que os outros emitem de nós. Então, a gente precisa tomar cuidado. Jesus tinha 12. Desses 12, apenas um realmente estava preocupado em conhecer e saber quem era Jesus. Os outros estavam preocupados com as informações, com os comentários, observações externas, as notícias que se noticiavam de Jesus. Nem tudo aquilo que se noticia, nem tudo aquilo que se divulga é verdade. Então prestemos atenção, não só nessa dimensão da pessoa de Jesus, não só naquilo que mas principalmente na dimensão da nossa vida. Aquilo que se falam dos outros, aquilo que se falam de nós, nem tudo que se fala do outro ou de nós é realmente o que está acontecendo. Então, por isso a gente precisa também ter um filtro e saber filtrar isso na nossa vida. Que Deus nos ajude a ter essa maturidade também na nossa vida como cristãos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você ouviu aqui na Vale FM a Bênção do Dia com Padre Elisandro Scarsi. Oferecimento Loja Cinderela, há 53 anos em Tijucas, vestindo você e sua família.